Qual a razão da nossa existência? Como resumir de forma simples o que existe no universo? A resposta à primeira pergunta fica para o final deste vídeo. Já quanto ao universo, e segundo a doutrina espírita, ele pode ser sintetizado no que se chama de Trindade Universal: Deus, Espírito e Matéria. Essa foi a resposta dos espíritos quando Kardec os questionou sobre os elementos do universo. E eles ainda acrescentaram que, entre a matéria e o espírito, há um elemento chamado fluido universal, necessário para fazer essa ligação. A questão é que esse fluido não deixa de ser matéria, mas uma matéria mais perfeita e sutil, e é por essa razão que ela pode ser considerada independente. Mas simplificando a explicação desses três elementos, matéria é o elemento primitivo, ainda que em alguns estados por nós desconhecidos. Espírito é o princípio inteligente, e Deus é a inteligência suprema do universo. Meu nome é Reginaldo Fázio, e você está no Espiritismo Sem Mistério. Mas afinal, quais são os princípios do Espiritismo? Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec elenca inúmeros pontos que sintetizam o Espiritismo. No entanto, há 5 princípios básicos que sustentam toda a doutrina espírita. E eles são: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências, a reencarnação, e a pluralidade de mundos habitados. Sobre Deus, observamos que as demais religiões também têm sua base sustentada na sua existência, é claro que com diferenças conceituais entre si. Para a doutrina espírita, o conceito de Deus não está pronto e definitivo, até mesmo por nos faltar linguagem e sentido para expressar com mais clareza o que é Deus. E a resposta que os espíritos deram a Kardec foi categórica: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E que a prova da sua existência é como uma premissa que se aplica a diversas ciências. Ou seja, não há efeito sem causa. Que resposta a nossa própria razão obteria para a causa de tudo aquilo que não é obra do homem? E se a nossa razão nos trair e insistir em responder o acaso, ainda assim teríamos que atribuir uma inteligência a esse acaso, uma vez que nos é provado a todo instante a excepcional harmonia existente no universo. No fim, um acaso inteligente já não é mais um simples acaso. Está aí a comprovação da existência de Deus, dessa inteligência suprema. E no que se refere à imortalidade da alma, é um princípio também presente nas outras religiões, diferindo da forma. Mas aqui, e para evitar confusão entre os termos, Kardec faz questão de deixar claro o significado de palavras que podem ser utilizadas com diversos significados. Por isso, ele utiliza a palavra alma para definir o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Em resumo, o Espiritismo trata o termo alma como o espírito encarnado e o termo espírito como a alma desencarnada. E sendo, portanto, a alma imortal, não há que se falar em morte senão a do corpo físico. A alma sobrevive àquilo que chamamos de morte, passando então a habitar o denominado mundo espiritual. E acreditar na imortalidade da alma é, antes de qualquer coisa, acreditar num vasto tempo que se segue, e não apenas em um período de poucos anos vividos aqui na Terra, vivendo uma vida única,
situação capaz de aniquilar qualquer esperança no futuro. Acreditar na imortalidade da alma dá sustentação a todos os ensinamentos morais deixados por Jesus. O próximo princípio acaba sendo um dos pontos em que o Espiritismo se diferencia da maioria das religiões: a comunicação com os espíritos. E a palavra para essa faculdade de intercâmbio com os espíritos? Mediunidade. E fica claro esse princípio quando observamos que foi por meio da comunicação com os espíritos superiores que Kardec conseguiu codificar toda a doutrina. Mas a mediunidade não é prerrogativa do Espiritismo. A doutrina espírita não inventou a comunicação com os espíritos. Ela sempre existiu desde que o mundo é mundo. Kardec apenas observou e estudou o fenômeno, trazendo conhecimento, controle e principalmente responsabilidade a essa prática. Dedicou um livro inteiro a isso e o chamou de O Livro dos Médiuns. O próximo princípio da doutrina espírita é o da pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. E não se vive uma vida apenas. Um espírito experimenta várias encarnações, várias existências. E a razão disso? Simplesmente justiça. Que justiça haveria se houvesse apenas uma vida, essa que vivemos agora? Que justiça haveria e que explicação teríamos para tamanha diferença entre vidas com situações tão opostas? Sendo a alma imortal, é na reencarnação que experimentamos as consequências de nossos atos faltosos. É na reencarnação que temos a oportunidade de reparar esses erros. Sendo a alma imortal, é na reencarnação que vivenciamos o progresso individual. Está no Livro dos Espíritos. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois ela nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. A nossa própria razão nos indica isso, e os espíritos nos ensinam. E o último princípio é o da pluralidade dos mundos. E se analisarmos bem, com um universo observável na casa dos 93 bilhões de anos-luz, com somente a nossa Via Láctea contendo uma estimativa de 17 bilhões de planetas, com uma quantidade desconhecida de galáxias no universo, cujos números giram entre 100 e 200 bilhões, é possível mesmo acreditar que somos os únicos seres no universo e que apenas o nosso planeta é habitado? Não só o nosso bom senso tende para uma resposta óbvia, mas os próprios espíritos responderam a Kardec quando ele questionou se os outros globos são habitados. E eles disseram que sim, são habitados. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O erro está em achar que a constituição física é a mesma nos diferentes globos. E é essa multiplicidade de mundos habitados que abre possibilidade para os diferentes tipos de almas que habitam esse imenso universo. Assim, vários mundos e várias encarnações é o conjunto que dá condições para que possam ser cumpridas as diversas etapas na caminhada espiritual. E, portanto, com um Deus de inteligência suprema, único, eterno e soberanamente justo e bom, com a nossa alma imortal, com os espíritos superiores nos trazendo conhecimentos, com a reencarnação
nos dando a oportunidade de reparar os nossos erros e burilar cada vez mais a nossa moral. Com a infinidade de mundos habitados nas mais diferentes formas, é formado o círculo dos princípios da doutrina espírita. E tudo isso resume a resposta da pergunta: qual a razão da nossa existência? A nossa evolução espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se gostou, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe, e nos vemos no próximo vídeo.